Consegue enxergar minha tela? Sim, professora. Iniciamos, então, o capítulo 4, e também o exemplo do capítulo 4. Precisamos, então, agora avançar nessa parte aqui do conceitual, né, para nós continuarmos também mostrando o nosso exemplo, nosso projeto lá, que estamos desenvolvendo paralelamente, né? Então, aqui a gente fala da alimentação, como classificar os alimentadores. Essa classificação aqui que eu vou apresentar para vocês é de acordo com a norma da Equatorial, a NT001, da Equatorial. Então, não existe uma classificação na NBR 5410, tá? Cada concessionária, então, de acordo com o seu padrão de alimentação, de acordo com as suas características, ela faz essa divisão entre os consumidores. Então, a alimentação de um consumidor é determinada de acordo com o tipo de carga que ele possui, pela sua carga total instalada, que é a soma de todas as potências nominais dos equipamentos, incluindo as tomadas. Na verdade, essas potências aí são aquelas potências que foram atribuídas também aos pontos, né, que eu mostrei para vocês, que são atribuídas durante a memória de cálculo. Então, nós culminamos lá a nossa memória de cálculo com aquele quadro de memória de cálculo. Então, a soma, né, das potências de iluminação, da carga, né, prevista para iluminação, para a tomada de uso geral e para a tomada de uso específica, é o que a gente chama de carga total instalada. É o que eu estou instalando, né, é o que eu estou capacitando, digamos assim, aquela minha instalação, né, a receber de carga. Então, de acordo com a norma NT001 da Equatorial, os consumidores podem ser classificados segundo o seguinte critério: consumidores monofásicos, aqueles alimentados com fase neutra somente, da rede trifásica de distribuição, né? São aqueles com carga total instalada até 10 kW, desde que eles não possuam em suas instalações cargas que vão perturbar, digamos assim, né, o sistema, que vão provocar variações de tensão, né, no vizinho ou no próprio consumidor. Então, ele não pode ter um motor com potência superior a 3 cavalos e alimentar com fase neutra. Na hora que esse motor partir, ele vai provocar uma subtensão e vai prejudicar os demais aparelhos que estiverem ligados na rede, né, de distribuição, tanto do consumidor como do vizinho lá. Aparelhos de raio-x com potência superior a 4 kVA, quando não for conectado à rede através de transformador, isolador e estabilizador de tensão, máquina de solda a transformador com potência superior a 4 kVA, ou qualquer outro aparelho com potência superior a 5 kVA. Então, esses aparelhos aí, se o consumidor ele já tem um desses aparelhos aí, já justifica a alimentação dele com mais de uma fase, mesmo que a soma, né, da carga total instalada dele seja inferior a 10 kW. Veja que a concessionária ela trabalha com a carga em quilowatts, e a NBR 5410 ela trabalha com a carga em kVA. Por causa disso, a gente tem que fazer umas continhas lá, né? Que eu vou mostrar para vocês lá no exemplo. Mas aí a classificação dos aparelhos foi feita em kVA também. Em áreas rurais, onde a unidade consumidora pode ser suprida através de transformador monofásico particular, é permitida a instalação de um motor monofásico com potência até 5 cavalos para aquele consumidor, tá? Porque na rede de distribuição, o transformador ele é partilhado, né? Ele serve a vários consumidores. No caso aí, consumidores monofásicos, bifásicos, trifásicos de baixa tensão, eles são atendidos por
um transformador, cada grupo, né, de consumidores é atendido por um transformador da rede de distribuição, a não ser nos casos onde o consumidor ultrapassa, né, o limite para ser considerado um consumidor de baixa tensão, ele já vai ser atendido pela alta tensão, ele já vai ter o transformador particular dele lá. E no caso da área rural, o consumidor ele tem o transformador dele lá particular. Então, ele vai arcar com as consequências, né, de ligar lá o motor de potência de 5 kVA monofásico na rede dele. Se ele achar que dá para fazer, ele faz. Bem, esses consumidores monofásicos são atendidos em 127 volts aqui na nossa região, né, pela nossa concessionária equatorial, através de redes em baixa tensão, derivadas das redes de alta tensão, por transformadores monofásicos na área rural ou trifásicos na área urbana. Tá? Então, eles são atendidos através de redes em baixa tensão trifásicas, derivadas da rede de alta tensão, através do transformador, né? Então, pode ser transformador monofásico na área rural ou trifásico na área urbana. Só que dessa rede trifásica de distribuição, para atender um consumidor monofásico, ele vai derivar somente fase e neutro. Normalmente, esses condutores da linha da rede de distribuição, eles são em alumínio, né? Eles se unem através dos conectores bimetálicos aqui aos condutores de cobre do consumidor. Tá? Então, aquele dia, até 10.000 watts, né? E o aterramento? Bom, o aterramento quem vai providenciar é o consumidor. Aí já vai ficar lá dentro da instalação dele. Aí, para o quadro de distribuição do consumidor, devem partir fase, neutro e terra. Bem, os consumidores bifásicos, atendidos com 2 fases e neutro da rede trifásica de distribuição urbana, são aqueles que possuem carga total instalada até 15 kW, não podendo constar em suas instalações. Então, veja, aqui, essa regra é para a rede de distribuição urbana, né? Não podendo constar em suas instalações motor com potência superior a 5 cavalos, aparelho com potência individual superior a 7 kVA, aparelho de raio-x com potência superior a 7 kVA, quando não for conectado à rede através de transformador isolador e estabilizador de tensão. Bom, então a carga já pode ser um pouquinho maior, né? Já pode ter até motor de 5 cavalos, atendido em 220 volts. São atendidos em 127 volts, fase neutra, 220 volts, fase, através de redes em baixa tensão, alimentadas por transformadores trifásicos, né? Que fazem parte, né, da rede de distribuição, do sistema de distribuição da concessionária. Ok? Então, esses consumidores são atendidos com 2 fases e neutro. O neutro, normalmente, quando a rede é convencional, né, ele é o condutor lá de cima, ele é o primeiro condutor lá. Na rede convencional, eles são todos de alumínio, né? Aqui, normalmente ele é o primeiro, porque se cair uma descarga, né, cai em cima dele, né? E ele normalmente é aterrado. Na rede compacta, que já está também se proliferando, né, nas cidades, esses condutores, eles têm uma cobertura, né, não isolante, mas é uma cobertura, e já é uma rede multiplexada, né, de distribuição. Bom, mas a derivação que vem para o consumidor, ela é assim, ela chega num único isolador aqui, de forma também multiplexada, né? Depois ela sai para alimentar aqui o consumidor. Bom, então são consumidores bifásicos, até 15 kW de carga instalada. Consumidores trifásicos, alimentados com 3 fases e neutro, são aqueles que possuem carga total instalada até 75 kW
e demanda provável de até 66 kVA, desde que não possua em suas instalações motor monofásico, com potência superior a 5 cavalos, aparelho monofásico, com potência individual superior a 7 kVA, aparelho de raio-x monofásico também, com potência superior a 7 kVA, quando não for conectado à rede através de transformador isolador e estabilizador de tensão. Então, para esses consumidores trifásicos, já existe a necessidade de calcular a demanda provável, né, que vai fazer um cálculo, digamos assim, mais aproximado da utilização da carga de forma contínua, né, a fim de não superdimensionar nem o condutor geral e nem a proteção geral. Então, a gente faz o cálculo da demanda, então já são consumidores maiores, de porte maior, então já precisa dividir a carga deles em 3 fases. Da mesma forma, né, o aterramento, o consumidor vai providenciar dentro da instalação dele. E aí ele vai alimentar o quadro dele de distribuição com 3 fases, neutro e terra. Esses consumidores trifásicos também não poderão instalar motor trifásico com potência superior a 20 cavalos, aparelho trifásico com potência superior a 15 kVA, máquina de solda transformador com potência superior a 15 kVA, mesmo que ela seja trifásica, máquina de solda trifásica com ponte retificadora e potência superior a 30 kVA, aparelho de raio-x trifásico com potência superior a 20 kVA, quando não for conectado à rede através de transformador isolador e estabilizador de tensão. Nesses casos aqui, esses consumidores, eles são trifásicos, eles podem até ter uma carga instalada inferior a 75 kW, pode ser uma oficina, uma clínica, mas por causa do porte, né, do tamanho da carga dele, ele já não pode ser atendido pela rede de baixa tensão, porque quando ele ligar esses aparelhos aí, ele vai provocar distúrbios, né, na rede de baixa tensão. A rede de baixa tensão não tem mais capacidade, né, estabilidade para atender esses consumidores aí. Então, eles precisarão ser atendidos pela rede de alta tensão com um transformador particular. Bom, mas quando não é o caso, esses consumidores trifásicos, eles são atendidos em 127 volts fase neutro, 220 volts fase, através de redes alimentadas por transformadores trifásicos. Esses consumidores, então, eles vão ser atendidos, né, com 3 fases neutro. Aqui ele diz acima de 15 mil watts até 75 mil watts, tá? Agora, se ele tiver, mesmo que ele tenha uma carga pequena, mas justificar, né, que ele seja, mesmo que seja um consumidor monofásico ou bifásico, se ele tiver uma carga que justifique ele ser atendido num padrão acima, ele vai ser atendido. Não sei se eu botei mais aqui, botei, ó. Consumidores com carga total instalada superior a 75 kW devem ser alimentados pela rede de alta tensão e possuir subestação abaixadora própria. O que é essa subestação abaixadora? É o conjunto, né, do transformador de distribuição, para-raio, chave fusível e outros equipamentos de isolação, né, isoladores, buchas e todo aquele conjunto, né, que vai formar essa subestação aí, que vai baixar a tensão e alimentar o consumidor de forma particular. Os casos particulares de consumidores com carga instalada inferior a 75 kW e que não se enquadrem nas descrições anteriores serão analisados pela concessionária. Aí ela vai dizer, olha, pode ser atendido pela baixa tensão, ou então não pode ser atendido, vai ser atendido pela alta tensão. A tabela alta tensão, o que a gente diz no nosso caso aqui, na nossa região, é 13.800 volts, né? Ou mais, né? Se ele for industrial grande, pode ser atendido em 69 kV, e aí já pode ser, outras situações podem ocorrer, né?
A tabela 2 da NT 001 da Equatorial determina a classe dos consumidores, indica os condutores, a proteção e outros componentes, de acordo com o padrão de entrada para cada tipo de consumidor. Só um momentinho que eu esqueci de colocar aqui, meu computador está com a bateria baixa. Ok. Bom, então vamos dar uma olhada na tabela 2 da NT, né? Está aqui ela. Vamos lá, página 30. A tabela 2 é essa. Ela tem aí aqui um conceito que eu ainda não apresentei, que é o ramal de ligação e ramal de entrada. Tá? A tabela 1, ela é para os consumidores atendidos em 220/380 volts. Não é para a nossa região. Aqui no Pará, então, é 127/220 volts. Então, aqui, por enquanto, o que interessa mostrar para vocês é justamente aqui, são essas 4 primeiras colunas aqui da tabela, né? Tem aqui o tipo de fornecimento, aqui o método de cálculo, né? Carga instalada e demanda, né? Então, carga instalada para consumidores monofásicos e bifásicos, carga instalada em quilowatts, né? Demanda em kVA para consumidores trifásicos. A Equatorial, ela tem aqui 3 padrões, digamos assim, para consumidor monofásico, 3 padrões para consumidor bifásico e uns 7 padrões aqui para consumidor trifásico, tá? Então, esses padrões aqui, eles também vão indicar o tamanho da carga do consumidor, até 4 kW de carga instalada, até 8 e até 10. Então, por exemplo, o monofásico, ela retalhou, digamos assim, ela dividiu dessa forma aqui, né? E aí o consumidor, por exemplo, ele pede a ligação dele. Aí ele pergunta, né, qual é, a concessionária pergunta, né, qual é o padrão, né? O padrão é o disjuntor geral. Então, é 32, ou é 63, ou é 70, monofásico. Ela vai saber o tamanho da carga desse consumidor. E ela vai anotando lá, né, vai colocando lá, porque ela tem que saber se o transformador vai alimentar aquele consumidor, vai conseguir atender aquele consumidor, né, ou se ela vai precisar trocar o alimentador, ou trocar o transformador, né? Então, essa parte aqui é importante. A mesma coisa para o bifásico, né? Tem aqui 3 padrões, ela sabe o tamanho do consumidor. E o trifásico, eu posso ter consumidor bifásico com carga inferior a 10 kW, como posso ter consumidor trifásico com carga inferior a 15 kW, mas ele é trifásico. Da feita que eu fiz, o levantamento da carga instalada dele, e a carga instalada deu superior a 15 kW, ele é trifásico. Aí eu vou calcular a demanda. Aí, digamos que a demanda dele deu abaixo de 15. Ora, mas se eu calculei a demanda, ele é trifásico. Então, como essa coluna aqui para consumidor trifásico ela é pela demanda, eu vou classificar ele aqui, né, mesmo que tenha dado a demanda inferior a 15, ele ainda é trifásico. Toda vez que eu preciso calcular a demanda, o consumidor já é trifásico automaticamente. E aí ele pode ser um trifásico pequeno, né, ou médio ou grande, até 200 amperes aqui, ela está prevendo aqui
de alimentação para um consumidor trifásico alimentado pela rede de baixa tensão. Bom, então essa é a tabela, né? Nós vamos trabalhar mais adiante nessa tabela. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Aqui a gente tem o cálculo da demanda. Nas instalações de energia elétrica, raramente são utilizados todos os pontos de luz ou tomadas ao mesmo tempo, ou seja, toda aquela carga lá, né, não vai ser ligada ao mesmo tempo. É mais fácil no ambiente comercial, né, ou industrial. Mesmo assim, para esses ambientes, a gente tem digamos assim, é um critério do projetista, né? Ele pode considerar 100% de demanda ou ele pode estimar uma demanda inferior a 100%. Fica a critério do projetista. Durante o projeto elétrico, deve-se fazer, então, o levantamento da carga total prevista e verificar a categoria na qual se encaixa a instalação. De acordo com essa classificação, pode ser necessário fazer um levantamento mais aproximado da utilização da carga, a fim de dimensionar os equipamentos de proteção mais próximos da realidade, que é o cálculo da demanda. Mas, para calcular a demanda, eu devo considerar o fator de demanda. Os valores dos fatores de demanda a serem considerados em diversos tipos de instalações, assim como para diversos tipos de equipamentos, podem ser encontrados nas tabelas da NT 001 da Equatorial. Então, ela dá uma indicação lá, ela dá uma orientação para o cálculo da demanda. Esse cálculo também não tem na IBS 5410, ele já é particular das concessionárias, cada uma tem seu critério, né? E como nossa apostila está baseada da NT 001 da Equatorial, eu vou apresentar aqui, né, nosso exemplo de acordo com essas tabelas aí. Segundo a NT 001, nas instalações com potência instalada até 15 kW, deve ser considerado o fator de demanda igual a 1. É mais fácil, né, se utilizar a carga lá. E como é que eu vou calcular a demanda, né? Essa equação ela é sugerida pela NT 001. A primeira coisa é agrupar a carga em função das suas características, né? Então, ela agrupa aqui, no primeiro termo aqui da equação, circuitos de iluminação e tomada de uso geral em quilowatts, depois ela divide, né, pelo fator de potência para encontrar aí o KVA. Então, aqui eu já justifico, né, por que eu uso o mesmo fator de potência para iluminação e tomadas. Para mim facilitar o cálculo aqui na hora de fazer a demanda, tá? Isso já me facilita aqui. Eu assumo 0,85. Tem gente que coloca 0,92 para iluminação. Eu não vejo sentido nisso, porque não tem, a não ser que seja um ambiente comercial, mas aí a gente já pode fazer o cálculo meio separado, né? Ambiente residencial não tem sentido, né? Você considerar fator de potência 0,92. No ambiente comercial, onde você vai adotar luminárias, lâmpadas, equipamentos auxiliares mais eficientes, você vai adotar ou você vai sugerir, né? Você vai indicar. Aí tudo bem. Na residência, é mais comum o uso da iluminação LED ou fluorescente compacto. Então, são lâmpadas eletrônicas, o fator de potência é mais baixo, né? Não existe cobrança, assim, né? Mais em cima do fator de potência dessas lâmpadas aí. Então, aqui eu sou até, assim, eu estou até otimista, né? Eu jogo 0,85 nesse primeiro termo aqui. O segundo termo, ele agrupa aparelhos de aquecimento, né? E aí o fator de potência é unitário. O terceiro grupo aqui, né? O terceiro termo aqui, a demanda para aparelhos eletrodomésticos, então, ele agrupa aparelhos eletrodomésticos, e eu já botei aqui o grupo, né, os aparelhos eletrodomésticos que eu agrupo todinho juntos, lavadora de roupa, micro-ondas, lavadora de louça, e etc., né, a minha tomada de uso específico, veja que a partir do termo do B aqui já começa o uso específico, né,
Aí o B é chuveiro elétrico, o C, eletrodoméstico, onde a própria concessionária sugere o fator de potência de 0,85, fator de potência médio. Depois, outros aparelhos de uso específico, né, que são os aparelhos de ar-condicionado. Aí o fator de potência, ele deixa a critério do projetista, eu adoto 0,85 também. E depois vem outros equipamentos. Por exemplo, bomba, né? Motores e bombas d'água. Às vezes, às vezes não, sempre, né? Normalmente nos edifícios tem bomba d'água. E aí sempre fica alternando, né? Normalmente tem duas, e elas ficam se alternando ao funcionamento. Né? Por isso que esse K aí, ele vai quando houver uma bomba, ou 0,5 para mais de uma bomba na instalação. Não precisa considerar, por exemplo, tem duas bombas, mas elas não são usadas simultaneamente, então não vai ser considerado na equação as duas bombas, vai ser usada só uma bomba. Depois tem demanda para outros motores. Deixa eu ver se aparece aqui. O G, máquinas de solda a transformador, e o H, raio-x, e o I, demanda para outras cargas não relacionadas. Não aparece aqui, por exemplo, elevadores, né? E aí você pode incluir ele em algum item aqui, outros motores, ou no último aqui, né, que é cargas não relacionadas. Mas eu tenho lá no meu ambiente social, lá do meu prédio, do meu edifício lá que estou projetando, uma bomba de hidromassagem lá, que é sauna, essas coisas, né? Então, você pode incluir algum item desse daí ou considerar a demanda de 100%, né? Para esse equipamento sair. A norma, ela dá uma orientação, mas ela diz que o critério é do projetista, para calcular a demanda. A potência reserva não deve ser considerada no cálculo da demanda. É algo a mais que a gente deixa fora a demanda. Bem, antes de ver então a parte de ramais, nós podemos avançar no nosso projeto. Tudo certo aí? Sim. Qualquer dúvida é só falar, tá? Nós paramos aqui, né? Fizemos o levantamento de carga e colocamos os pontos na planta, distribuímos eles aí, né? É interessante para as tomadas, espalhar as tomadas, não se prender muito no layout, porque, como eu falei para vocês, hoje usa o layout, amanhã ele quer mudar. E aí, quando ele mudar, ele vai querer tomada na outra parede e não vai ter. Então, é interessante espalhar, né, as paredes aí. Desculpa, as tomadas. E aí, eu apresentei para vocês o quadro de carga. E também a carga total instalada aí, em volt-amperes. E aí, como eu preciso fazer essa classificação deles lá na tabela da concessionária pelos quilowatts, então eu tive que fazer a conta, né? O que eu encontrei lá, de acordo com os critérios da NBR 5410, foi a carga instalada em kVA. Então, eu adotei fator de potência de 0,85 para iluminação e tomada de uso geral. As tomadas de uso específico eu calculei em cima dessa tabela aqui, né? Eu dividi a potência ativa pela potência aparente, e aí me deu esse 0,94 aqui. Porque esse aqui é um geral, né? Cada um deles aqui eu já considerei, né? 0,85 ou 1. Tem dois chuveiros aqui, fator de potência unitária aqui para eles, e o resto 0,85. E aí eu encontrei esses valores aqui em watt, mas quando eu fui fazer o cálculo geral do fator de potência das tomadas de uso específico, me deu esse 0,94 aqui, que eu preenchi na tabela. E com isso eu coloquei aqui que a carga instalada em quilowatt é 20,649, né, quilowatt. Em kVA é 22,74.
O fator de potência estimado para a instalação é 0,9, né? Dividir o quilowatt pelo kVA. E o padrão de fornecimento é trifásico, porque a carga instalada é superior a 15 kW. Então, ela é trifásica, eu preciso calcular a demanda. Então, o que foi que eu fiz? Agrupei a carga em função das suas características aí. Então, o que eu usei lá naquela equação foi A, B, C e D. A é demanda para circuito de iluminação em tomadas de uso geral. B, chuveiros elétricos. C, eletrodomésticos. E D, aparelho de ar-condicionado. Os eletrodomésticos que eu considerei nesse projeto foram a lavadora de roupas e o forno micro-ondas. Só. Né? E tem 3 aparelhos de ar-condicionado aí nessa instalação aí. E 2 chuveiros elétricos. Tá? E aí eu coloquei, o fator de potência adotado para os aparelhos de aquecimento é igual a 1, por isso que eu não botei aqui. Tá? Então, eu vou usar as tabelas. E como é que eu calculo a demanda? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que multiplicar a potência daquele grupo, né, de carga, digamos assim, tenho que multiplicar pelo fator de demanda. Tá? Então, por exemplo, vou somar iluminação e tomada de uso geral em watts. 1.309 mais 5.270. Tomei aqui. Deu 6,58 kW. Eu vou na tabela 5 da norma. Então, aqui, no final da norma, já começam a aparecer as tabelas. Tabela 5. Carga mínima e demanda para iluminação e tomadas. E aí, a gente tem aqui assim, vários tipos de instalações, digamos assim. Não é só residência, né? Então, tem instalações comerciais ou de serviços, digamos assim, né? Clubes, escolas, escritórios. E aí ele fala nessa carga mínima em watts por metro quadrado. Quanto é que eu tenho lá naquela casa lá? 20 mil e pouco. Então, se eu dividir pelos 97 metros quadrados de área útil ou pelos 105 metros quadrados de área útil, eu calculo, né, essa carga mínima aqui, que ele diz aqui, residências, edifícios e apartamento, 30 watts por metro quadrado. E aí, qual seria o fator de demanda? 100% para os primeiros 10 kW, 35% para os seguintes 110 kW, 25% para o que exceder 120 kW. Aqui vai ficar meio confuso, né? Mas, aparentemente, entre 100% somente para os primeiros 10 kW. A partir de 11 até 119, digamos assim, né, seria 35%. E acima de 120, seria 25%. Ok? Então, no nosso caso lá, deu 6,38, se não me engano, kW. Não chega a 10 kW. Então, o fator de demanda vai ser 100%. Ou seja, a tabela se refere à carga mínima das instalações de iluminação e tomadas de força em função da área do edifício com respectivos fatores de demanda. Para área menor do que 6 metros quadrados, tá, isso aqui é a regra, né? Ok. Então, apresentada essa tabela aí, voltamos lá para o nosso projeto, tá? Bem,
Então, aqui deu o fator de demanda unitário, porque não chega nem a 10 kW aqui de carga instalada. Aí depois tem chuveiros elétricos e eletrodomésticos, os dois estão na tabela 4. Eu tenho aqui 2 chuveiros, considerei 4.400 watts, tá? Então dá 8,8 kW, e tenho o micro-ondas e a máquina de lavar. Então eu somei aqui o 1.020 watts, micro-ondas mais o 1.190 watts da máquina de lavar. Deu 2,21 kW. Eu vou lá para a tabela 4. E aqui ela diz: fatores de demanda de aparelhos de aquecimento e eletrodomésticos em geral. E aí ela pergunta a potência individual, né? Então, para os chuveiros elétricos, eu vou utilizar a última coluna, a coluna da direita, né? E para os eletrodomésticos, eu vou utilizar a coluna da esquerda. Bem, quantos aparelhos eu tenho? Eletrodomésticos, 2. E chuveiros elétricos, 2 também. Então, para o chuveiro vai ser 0,65 e para o eletrodoméstico 0,75. Significa o quê? Que da carga de chuveiros elétricos, eu só vou considerar 65%, né, meu cálculo de demanda. Para os eletrodomésticos, eu já vou considerar 75%, digamos assim, de utilização, né? Ok? Está aqui, esses fatores de demanda já foram anotados. E para condicionadores de ar, eu tenho 3,06 kW de carga instalada, é a tabela 13. Professora, esse fator de demanda, ele meio que está prevendo quantas cargas iam ser acionadas ao mesmo tempo, seria isso, mais ou menos? Mais ou menos isso. A utilização, assim, mais de uso contínuo, mais fácil de ser usada, é isso mesmo. Professora? Sim. Esse fator de demanda a gente está estudando para dimensionar os disjuntores? Ou tem outro propósito? Isso. O disjuntor e o condutor geral. Quando a gente calcular a demanda, a gente vai entrar naquela tabela lá e vai encontrar o padrão do meu consumidor. O padrão dele. Ele é trifásico, mas qual é o padrão dele? É o disjuntor geral e o alimentador geral também. Porque corre o risco se eu não considerar a demanda, pode ser que eu superdimensione, né? Principalmente o disjuntor. Em relação ao condutor... Isso já aconteceu de eu calcular a potência máxima lá das casas e ter um disjuntor lá, por exemplo, 70 Mas volts. veja... Aí se eu considerar um pouquinho menos, dá para pegar um disjuntor menor. Aí ficava na dúvida de qual disjuntor escolher. Aí não tinha essa questão de fator de demanda quando eu estava fazendo. Estou vendo agora. Não precisa calcular fator de demanda para casas monofásicas ou bifásicas. Aí lá a gente já decide em função da reserva. Se a gente quer deixar mais reserva, a gente pode usar o disjuntor maior. Se a gente quer deixar mais no limite assim da reserva, a gente deixa o disjuntor menor. Tá? Lá já em função da reserva. E aqui a gente usa a demanda e a reserva para fazer a nossa... tomar nossa decisão também, né? Quando ele é trifásico. Monofásico e bifásico não precisa calcular a demanda. Ok? Então, aqui, para 3 chuveiros... Professora? Sim? Então, eu vou usar o fator de demanda só para quadros que tenham muitos circuitos. Quadros grandes. Isso. Para residências trifásicas com carga total instalada superior a 15 kW, tá? A classificação vai ser pela tua carga. Geralmente os quadros são maiores, realmente. Mas é pela tua carga instalada, tá? A nossa carga instalada do exemplo aí deu 20. Ultrapassou 20 kW. Então, ela é trifásica. Tá? Ok. Obrigado. Bem, para os 3 aparelhos, ele considerou aqui na tabela 13, 0,88. Veja, esse não é uma
uma ordem. Se eu quiser dizer, se eu disser não, eu vou considerar 100% para ar-condicionado, eu posso considerar. Ou considero 0,88, considerando também que nem todo mundo vai usar a potência máxima, os aparelhos de ar-condicionado, né, vão alternar, uma hora tem um ligado, outra hora o outro está com o compressor desligado, nem todo mundo gosta de dormir muito no frio, alguns são mais controlados. Então, o 0,88 é um fator razoável para ar-condicionado. Então, eu peguei esses fatores de demanda aqui e multipliquei os quilowatts pelo... Isso aqui parece uma conta meio redundante, né? Primeiro eu peguei o kilowatt, depois eu dividi pelo fator de potência, mas é assim mesmo que a concessionária pede, né? Depois que a gente multiplica, né, o kilowatt aqui pelo fator de demanda, divide novamente pelo fator de potência para encontrar a demanda em kVA. Né? Seria daí no mesmo, né, se eu pegasse aqui em kVA e multiplicasse pelo fator de demanda. Bom, então, para os chuveiros elétricos, aqui 65%, para os eletrodomésticos 75% e para a parede de ar-condicionado 88%. Essa daqui agora é que vai ser a minha, é que vai me dizer, né, da minha classificação do consumidor. Quando eu somei aí, essas demandas aí, eu encontrei 18,58 kVA. Aí eu posso calcular o fator de demanda estimado para essa instalação aí, que foi a relação entre a demanda e o kVA instalado. Eu botei 22, foi? Espera aí. Ah, sim, é o kVA, né? É a demanda, 22,74, tá certo. É a demanda em kVA dividida pelo kVA instalado. Né? Então, me deu 0,817. Normalmente é isso mesmo que dá, né? Em torno de 80% de demanda, tá? Nas instalações residenciais. Tá? Então, naquela tabela lá, eu vou encontrar esses outros dados aí. Tipo de fornecimento trifásico, com demanda entre 15 e 27 kVA, e aí o padrão dele é trifásico com disjuntor de proteção tripolar de 70 amperes, tá? Vamos lá para aquela tabela, então, da NT001, a tabela 2. Então, o que vai me interessar aqui é isso, né? Primeiro, vou classificar o meu consumidor sem cálculo nenhum de demanda. O meu consumidor, ele é trifásico. Ele sendo trifásico, eu preciso calcular a demanda dele. Tá? Calculei a demanda, a minha carga instalada, ela acabou ficando dentro desse aqui, né? Com ou sem cálculo de demanda, ela ficou aqui, mas às vezes não acontece isso, tá? Então, ele ficou aqui, com demanda de 18, alguma coisa lá, né, kVA. Aí a CELPA diz que o padrão dele, então, de atendimento é com disjuntor tripolar de 70 amperes. Então, por esse disjuntor aqui, a CELPA equatorial, né, ela diz, olha, esse é um consumidor que ele pode ter uma demanda de até 27 kVA. Então, ela sabe, né, será que eu posso colocar, ela nem pergunta qual foi a demanda dele, mas ela diz que o limite é 27. Aí ela pode fazer o cálculo, né, o transformador, estou pedindo uma ligação nova, isso já aconteceu comigo. Eu fiz um projeto, né, e aí eu coloquei lá o padrão. E aí a distribuidora disse, nós não conseguimos atender esse consumidor pela nossa rede de distribuição atual. A obrigação da distribuidora seria trocar o transformador, colocar um transformador maior para atender esse consumidor. E depois de trocar o transformador, ela tem que melhorar a rede de distribuição dela, aumentar a capacidade dos condutores dela, né? Ela tem que fazer esse estudo de planejamento, porque existe, né, um certo aumento da carga com o tempo. Aí ela disse para o consumidor que não dava para fazer aquela ligação lá. E aí foi que eu disse para o cliente, né? Eu disse, olha, então faça a sua ligação com o disjuntor do padrão inferior,
Se eu não me engano, era 100, baixou para 70. Faça com o padrão inferior, mas não troque o condutor. Porque veja que existe uma diferença aqui entre o condutor. Essa coluna aqui, ela é uma sugestão, né? Condutor de cobre isolado mínimo, né? Do cliente. Aí coloca aqui a fase do lado de fora e o neutro dentro do parênteses. E também ela dá uma ideia aqui do diâmetro do eletroduto, né? Aqui ele diz que é aço galvanizado, o condutor de aterramento e o eletroduto de aterramento. Bom, então nessa coluna aqui ela dá uma sugestão de condutores, de alimentação do quadro. Por que sugestão? Porque, às vezes, o condutor precisa ser maior, porque tem a distância, tem a queda de tensão. Então, a gente não pode se prender só nessa tabela, né? Eu, por exemplo, não gosto de alimentar quadro de distribuição com condutor inferior a 10 milímetros. Então, eu sempre sugiro o condutor de 10 milímetros para alimentar qualquer quadro de distribuição. Assim como eu não gosto de usar eletroduto de meia polegada para o condutor de aterramento. Meia polegada é muito pequeno, muito apertado, ruim para fazer curva, então eu não gosto. Então, se eu quiser colocar outra coisa que eu ponho, o projeto é meu, né? Contanto que eu também não vá fazer coisa errada, né? Então, aqui ele diz aqui, ele dá a sugestão aqui de condutores de alimentação, né? Por exemplo, pelo método de instalação, a gente sabe se o condutor de 10 milímetros, ele vai suportar 70 amperes aqui, um disjuntor de 70 amperes. A gente sabe qual é a capacidade de condução de corrente do condutor de 10 milímetros quadrados, né? Por exemplo, eu gosto de usar 10 milímetros com 50 amperes, no máximo 63. Aqui ele manda usar 70. Então, a gente sabe, né? E aqui para o nosso condutor, para o nosso consumidor trifásico, tem também, por exemplo, nesse caso aí, ele diz que é para usar o condutor de 16 milímetros para alimentar o quadro geral, o quadro e a gente aproveita, né, e alimenta o quadro de distribuição, também com esse condutor sugerido aqui pela norma. Mas a gente sabe fazer as contas, né? Já ensinei vocês no capítulo 3. Ok? Esse nosso consumidor, então, ele ficaria dentro dessa classificação aqui, com esse condutor aqui. 3 fases e neutro de 16 milímetros, terra 16 milímetros. Nós sabemos também, por exemplo, que o condutor de aterramento até 16 milímetros ele não pode ser inferior à fase. Eu não posso usar menor do que a fase. A partir de 16, acima de 16, o aterramento pode ser menor, mas eu sugiro não diminuir o neutro. Aqui a norma diz, olha, diminua o neutro. Eu sugiro não fazer isso. Tá? O que a gente não pode fugir mesmo é desse padrão de disjuntor aqui. Esse padrão aqui, ele é como a concessionária vai saber, né, o tamanho do consumidor, a carga instalada. Se a nossa demanda deu 18, o resto, né, até 27, eu vou chamar de reserva. Não existe assim uma regra, tem gente que calcula a reserva de outra forma, não existe uma regra assim fixa, né, para a gente calcular a reserva. Eu vou mostrar para vocês esse meu raciocínio todo aqui agora. Tá? Então, a minha demanda deu 18,58 kVA. O meu consumidor ficou nessa classificação aqui, nessa faixa. O disjuntor geral de alimentação dele é o tripolar de proteção, né? Desculpa, é o tripolar 70 amperes. O condutor, a seção mínima dos condutores do circuito de distribuição do quadro geral, eu vou adotar os 16 milímetros quadrados que a norma sugere. Eletroduto mínimo para instalação subterrânea, se for o caso, 2 polegadas, e o do aterramento, 1 polegada. Instalação subterrânea, normalmente é subterrânea, mas pode ser que ela seja aérea, pode ser que ela entre pelo fogo. Aí a gente usa esse mesmo eletroduto, né? Em qualquer situação aí. Observações gerais. Aqui já são cálculos extras, né, que eu fiz. A carga reserva seria o limite da minha faixa lá, 27, menos a minha demanda, que foi 18,6. Então, eu estou deixando aí ainda 8 kVA, 8,4 kVA de demanda.
Se ele quiser instalar mais algumas máquinas lá, ele ainda tem capacidade. Por quê? Tanto o meu condutor como o meu disjuntor, eles vão suportar um aumentozinho de carga. A corrente máxima demandada. Então, fiz aqui o cálculo da corrente trifásica. Considerei a minha demanda, que eu encontrei lá, 18.600 VA, né? Dividi por raiz de 320, encontrei 48,8 amperes. Seria a minha corrente que eu máxima, né? Se toda essa demanda aqui fosse utilizada simultaneamente, toda essa carga fosse utilizada simultaneamente, estaria passando pelo meu condutor lá esses 49 amperes. A corrente corrigida considerando a temperatura do solo, 20 graus Celsius, 4 condutores carregados, circuito sozinho no eletroduto, e o método de instalação D, eletroduto enterrado no solo, normalmente a gente leva pelo piso, né? Do quadro geral até o quadro de distribuição. Então, esse condutor aí que eu estou mostrando seria do quadro de distribuição. Então, eu dividi aqui, considerando K1 igual a 1 e K2 igual a 0,8, encontrei 61 amperes, que ainda está abaixo do disjuntor de 70 amperes, né? E o condutor seria o condutor 16 milímetros quadrados da Prysmian, o Syntenax Flex. Se ele vai passar pelo piso, ele não pode, ele tem que ser unipolar, né? Não pode ser um cabo simples, tem que ser o cabo unipolar. Coloquei o Syntenax Flex aí. Diâmetro externo nominal dele eu peguei de lá do catálogo 2019 da Prysmian, né? Deu 9,6 milímetros. Foi aquele que eu passei para vocês. A área ocupada por 4 condutores de 16 milímetros quadrados seria 3 fases mais neutro, daria 289,6 milímetros quadrados. Mas eu poderia ter feito o cálculo para 5, né? Não sei por que eu botei 4. Que tem que ser 5 condutores, 3 fases, neutro e terra. E daria para usar o eletroduto de 1 e 1 quarto. Com isso, a gente percebe que a norma ela até usou um eletroduto um pouquinho maior, deu uma folga, né? Ela sugeriu 2 polegadas. E o eletroduto mínimo para ocupação de 33% lá da área do eletroduto daria para usar 1 e 1 quarto de polegadas. Eu vou refazer esse cálculo aí para 5 condutores, mas vai dar para usar com certeza. Bom, vamos ver lá a capacidade de condução de corrente do condutor de 16 milímetros quadrados. Que eu não mostrei aí, né? Daria onde? Dá para ver onde? Dá para ver no capítulo 3, né, que ele já está aqui. 16 milímetros quadrados. Então, o que eu estou fazendo é só uma confirmação. Porque pode ser que eu precise aumentar a seção do condutor por problemas de queda de tensão, mas eu não vou mexer no disjuntor. De forma alguma eu vou mexer no disjuntor. Ele já é aquele para aquele meu consumidor, tá? Se eu tiver problema de queda de tensão, eu vou aumentar o condutor somente. Pelo método D, considerando 2 condutores carregados, porque eu considerei 2 circuitos com 2 condutores carregados cada um, 16 milímetros suporta até 81 amperes. Tá? Bom, então eu estou lá com um disjuntor de 70, né? Um condutor que suporta até 81, portanto, ele suporta mais do que o disjuntor. E também a corrente dele é superior à corrente corrigida que eu encontrei lá, que foi 61 amperes. Então, eu dei uma comparada, uma verificada básica aqui. Eu não mostrei tudo para vocês, porque mais adiante eu vou mostrar outras regras para vocês de dimensionamento de condutores. Eu falei para vocês que eu mostrei lá umas 3 regras no capítulo 13, que eu ia mostrar mais umas 2 ou 3 aqui no capítulo 4. Né? Mas ainda não chegou a hora. Por enquanto, eu fiz só esses cálculos aí, mostrando, né, qual seria a minha corrente prevista, máxima, com essa demanda aí, e se ela aumentar para 27? Bom, se ela aumentar para 27, essa corrente aí, ela vai chegar,
nos 69, né? Se a gente dividir aí 27.000, divide por raiz de 3 e divide por 220, ela vai chegar em 70 mesmo. Né? Se chegar aí, vai chegar no máximo mesmo do disjuntor. Tá? Mas é assim que eles fazem, é assim que eles consideram. Em relação aos fatores de correção, você pode ou não considerar. Né? Eu normalmente considero, jogo 0,8 aí, para considerar uma correção, mas se não quiser considerar tudo 1, pode ser. Aí não vai considerar o neutro carregado. Bom, pode ser para uma instalação residencial. Alguma dúvida até aí? Bom, o que eu vou ajeitar são considerar cálculo para 5 condutores aí, o eletroduto. Bom, feitos esses cálculos aí, classificado o nosso condutor, escolhido o condutor de alimentação geral dele e a proteção, o disjuntor de proteção geral, eu preciso avançar, né? Mais alguma coisa. E aí vem a apresentação dos ramais. Aí tem umas denominações gerais aqui da norma. Eu tirei só uma parte, ela tem outras denominações lá. Via pública é a parte da superfície que se destina à circulação pública, carros, pessoas, né? Ponto de entrega é o ponto de conexão do sistema da distribuidora com a instalação do consumidor. Então, vamos lá. Nessa figura aqui dá para a gente enxergar o ponto de entrega, ó, é onde termina a responsabilidade da concessionária e começa a responsabilidade do consumidor. Está entregando energia nesse ponto aí. Normalmente é na divisa, né, da instalação com a via pública. Ponto de derivação é o ponto do sistema da concessionária do qual deriva o ramal de ligação da unidade consumidora. E o que é o ramal de ligação? É o conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação e o ponto de entrega. Eu já defini o ponto de entrega como o ponto de conexão do sistema da distribuidora com a instalação do consumidor, e o ponto de derivação é onde deriva o ramal de ligação, que é aquele condutor que a concessionária vai colocar como um condutor particular, né, para alimentar aquele consumidor. Tá? Então, ele é chamado de ramal de ligação, mas ele ainda é instalado pela concessionária. Ele é responsabilidade da concessionária. Então, é o condutor, os conectores, por exemplo, a concessionária dá. Os isoladores daqui da parte do consumidor é o consumidor que instala, né? O resto é a rede de distribuição, rede secundária de distribuição da concessionária. Então, derivou aqui, ele colocou aqui, o trecho A, B, ramal de ligação. Tá? Bem, e o ramal de entrada é o conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de entrega e a proteção da instalação consumidora. Antigamente eu botava que era entre o ponto de entrega e o medidor, mas o medidor hoje em dia não é o tempo todo aqui dentro, né? Nessa figura aparece medição e proteção geral. Acontece que muitas vezes o medidor já está lá em cima, né? No poste. Então, a partir daqui, né, do ponto de entrega até a proteção geral, começa a responsabilidade do consumidor. Aí é chamado de ramal de entrada. Aí ele instala o isolador, ele coloca o eletroduto, ele prende o eletroduto no poste com esses aramezinhos, ele constrói caixa de passagem ou de distribuição, quando é o caso. Aqui ele levou pela parede, né? Aqui ficou meio estranho. Normalmente vai pelo piso. Tá? Mas esse foi um desenho bom que eu encontrei, né? Aí ele tem que fazer o aterramento dele, de preferência aterra logo tudo aqui na frente, aterra o neutro na entrada da instalação, né, para dar um referencial de terra para o neutro. A partir daí, o neutro vai passar separado, neutro, terra, fase,
tudo separado, mas aqui na entrada ele aterra o neutro, ele dá um referencial 0 para o neutro, porque senão ele pode ficar flutuando dentro da casa dele, ele pode ficar sem referencial 0, e como às vezes existe um trambiquezinho dentro da casa, né, e fazem umas ligações meio, digamos assim, fora dos padrões, ele acaba ficando energizado pela fase de outro circuito, e aí, quando a gente vê, naquela tomada não tem mais 127 volts, tem 220. Mas que negócio é esse? Essa tomada é monofásica, está dando aqui 220, é porque o neutro está carregado. E aí, quando você aterra o neutro, não. Você resolve esse problema, né? Dá o referencial 0 e ele para de flutuar, digamos assim, dentro da casa. Então, é importante aterrar o neutro na entrada da instalação. E também por questões de segurança, né? Se vier... segurança que eu digo, assim, em termos de proteção, né? Se vier alguma descarga de lá da rua e tal, e o neutro está aterrado, pronto, ele canaliza ou minimiza os efeitos, né? dessa corrente, dessa induzida lá pela descarga dentro da instalação. Então, ele pode se aterrar também por questão de proteção, na entrada da instalação. Tá? Então, esse conjunto aí, né, de equipamentos, condutores e acessórios, instalado desde o ponto de derivação da rede até o equipamento de medição ou de proteção geral, né, ele se divide em ramal de ligação e ramal de entrada, e ele é chamado de entrada de serviço. Né? A entrada de serviço, então, ela é o conjunto do ramal de ligação e do ramal de entrada, e todos os seus condutores e acessórios. Observações. O ramal de ligação deve ser instalado pela concessionária, não pode ser acessível por janelas, sacadas, telhados, escadas, áreas adjacentes ou outros locais de acesso de pessoas. A distância mínima dos condutores a qualquer um desses pontos deve ser de 1,20 m na horizontal. E o comprimento máximo do ramal de ligação deve ser de 30 metros. Quando ele excede 30 metros, é porque a rede de distribuição da concessionária está muito longe daquele consumidor. Ela precisa ampliar a sua rede de distribuição, colocar um poste mais próximo daquele consumidor, né, para que esse ramal de ligação não fique muito grande e não provoque queda de tensão excessiva, né, na entrega daquela instalação lá. Já vem com uma queda de tensão já grande, não pode, né? Distância mínima entre o condutor inferior do ramal de ligação e o solo na vertical, quando ele atravessa ruas, estradas ou outros locais com trânsito de veículos, é 5,5 metros. E quando existe circulação exclusiva de pedestres, é 3,5 metros. Ramal de entrada deve ser instalado pelo consumidor, o de entrada, né? Obedecendo às prescrições contidas nos desenhos da norma, da concessionária. Veja que para obedecer essa distância mínima de 5,5 metros, aqui, o consumidor teve que colocar esse poste aqui, né? Essa ponta aqui, senão ia cair muito. Tá? E também tem a distância mínima de 3,5 metros quando é travessia de ruas e calçadas. De calçada exclusiva de pedestre. Então, a rede de distribuição ela pode ficar do outro lado da rua, pode ficar do mesmo lado da rua do consumidor, tem que olhar tudo isso, né? Respeitar essa distância mínima do ramal de ligação até 30 metros e também a distância mínima do ponto inferior do condutor até aqui a rua, né? Quando é do outro lado da rua, a rede de distribuição da concessionária. Bem, aqui eu coloquei também um esquema simplificado, né? Eu tenho a rede pública de baixa tensão, aí o ponto de derivação, de onde sai o ramal de ligação do consumidor. E aí, o ponto de entrega, onde começa o ramal de entrada, né, do consumidor, responsabilidade do consumidor. Aí, quando eu tenho muitas vezes, né, uma residência, um medidor na frente da casa. Né? Às vezes eu tenho um medidor lá em cima, no ponto de derivação. Logo após o ponto de derivação, eu já tenho medidor. Aí começa o ramal de ligação, depois o ponto de entrega e o ramal de entrada. Bom, aí tem o quadro geral, que a gente chama, né? Que a gente diz que é o quadro, é a origem da instalação.
onde eu devo instalar, né, um terminal de aterramento principal, o condutor de aterramento e as hastes de aterramento. Tá? Aqui eu instalo o dispositivo geral de comando e proteção. No nosso caso, o disjuntor, né, tripolar de 70 amperes, vai ficar aqui. Né? Aí eu tenho o meu condutor de 16 milímetros, né? E aqui que eu devo aterrar o neutro. E aí aqui é chamado de origem da instalação, daqui parte o circuito de distribuição para o quadro de distribuição. E normalmente a gente aproveita a mesma especificação da norma e aproveita, né? Então aqueles vão partir daí 3 condutores de 16 de fase, mais o condutor 16 de neutro, mais o condutor 16 de terra. Vai tudo lá para o quadro de distribuição. Professora? Sim. A senhora dimensionou o disjuntor, né? Só que eu tenho uma dúvida. Que muitas das vezes a gente projeta o quadro de distribuição no meio da casa, na cozinha, numa sala. Aí eu fico em dúvida se o disjuntor geral das 3 fases de neutro, ele tem que ficar no início, na origem, perto do aterramento, lá no quadro de distribuição, que seria no meio da casa, os dois. Eu fico nessa dúvida. Eu gosto de colocar nos dois, embora isso vá aumentar o custo, né? Principalmente quando a casa é maior. Por exemplo, uma casa dessa trifásica, né? É melhor você deixar na origem, porque aqui a concessionária tem que conferir isso aqui. Então, tem que ter um quadro aqui geral na origem da instalação. Às vezes a casa é tão pequenininha, né, que se confundem os 2 quadros, tem só um quadro. Tá? Mas, quando é possível, eu prefiro dividir, porque esse quadro geral é o quadro que a concessionária vai conferir. Ela vai chegar lá e vai conferir, está aqui o quadro, o disjuntor, está aqui o aterramento, né? E o quadro de distribuição ele vai ficar mais centralizado na casa. Aí o ideal é ter um outro disjuntor lá também. Por uma questão também a gente diz de coordenação, né? Por exemplo, nessa casa, eu poderia colocar um disjuntor de 63 lá para dentro. É uma questão de coordenação da proteção. Existe uma distância também, uma impedância, né, entre o quadro geral e o quadro de distribuição. Quando eles são mais distantes, é importante você ter o disjuntor nos 2 quadros, tá? Por causa dessa questão da distância, da impedância que ele vai ter que vencer, né? E aí você tem uma proteção mais próxima da carga lá. Tá? E também para fazer a conexão, né? Eu já cheguei em edifício, em prédio, assim. Dá uma olhada aqui no meu quadro de distribuição. Aí o quadro ficava, tudo bem, tá? No 2º andar. Mas era um apartamento individual, ele não tinha o quadro geral, o disjuntor geral no quadro de distribuição dentro do apartamento. Ele só tinha lá embaixo, longe, lá no térreo, onde ficavam os medidores, tinha a proteção geral junto com o medidor. Mas isso estava errado. Eu tenho aí uma distância. Acontece um problema aqui, será que o disjuntor geral lá de baixo vai sentir, vai se sensibilizar? Né? E, às vezes, ele não se sensibiliza. Na maioria das vezes, quem dispara é o disjuntor menor, né? O disjuntor do circuito terminal. Mas tem que ter o disjuntor geral no quadro. Tá? Mais adiante, depois fizeram uma reforma e botaram o disjuntor geral. O disjuntor geral também ajuda a gente a conectar o condutor, né? Esse condutor de 16 milímetros aqui, se não tiver o disjuntor no quadro, como é que eu vou conectar ele lá no barramento? Vai ficar uma coisa assim, uma gambiarra, né? Eu prefiro, embora aumente um pouquinho o custo, é mais seguro, porque depois que acontece o sinistro, né, que a gente chama, né, o incêndio, o problema, a culpa é da instalação elétrica, mas normalmente ela é negligenciada, né, numa instalação. Tá ok? Mas não se preocupe, a gente vai mostrar tudo devagarinho, até chegar no projeto geral, eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Mas então, eu já mostrei aqui o ramal de ligação, né, esse conceito aí de ramal de ligação, eu posso até agora terminar de mostrar a tabela. Tabela 2, ela diz qual é o ramal de ligação. Ninguém liga muito, porque é da concessionária. Aí diz aqui, distância até 2 km da orla marítima, ela ainda usa cabo de cobre, porque ela usa até
cabo de cobre na rede de distribuição não é alumínio, porque tem muita salinidade, que é agressivo, né? O alumínio, por si só, ele já tende a oxidar, né? Então, ela usa cabo de cobre. A partir de 2 km da orla marinha, ela usa cabo de alumínio, multiplexado. Então, ela tem o alumínio dela aqui, triplex, quadruplex, duplex, o que ela quiser aqui, né? Veja, ela vai usar aqui de acordo com o consumidor, o tipo de consumidor, para o trifásico vai ser o triplex aqui. Tá? E aí, veja, o dimensionamento do alumínio é diferente, né, do cobre, nós já vimos isso, né? Já vimos que o cobre tem uma condutividade menor, então ela conduz mais, né? Tem uma capacidade de condução de corrente maior do que o alumínio. Então, o alumínio aqui é maior, né? A seção do alumínio está maior. Ok? Então, acabei de mostrar essa tabela aqui. Nessa tabela aí tem um eletroduto de aço galvanizado e eu nunca soube por que ele está aí. Onde é que é usado? Ele é uma opção, né? Porque às vezes sai do poste, né? E às vezes é grudado lá no poste. E aí, quando ele desce do poste, ele vai para uma caixa de distribuição no pé do poste, e quando a entrada é subterrânea, toda subterrânea. E aí ela entra subterrânea para o quadro de distribuição do consumidor. E aí, nesse caso, pode usar o eletroduto de aço galvanizado, que ele é mais resistente, digamos assim. Mas eu já vi muitas vezes usar o PVC mesmo, né? Aqui ela estabelece aço galvanizado mesmo. Quando é no subterrâneo, a gente usa o PVC, né? Pode usar um PVC de alta densidade, um PVC mais resistente, tudo, para ligação subterrânea. E aí seria para ficar junto do poste. Deixa eu ver aqui, na figura aqui do capítulo, ele não mostra junto do poste. Mas se o poste estivesse aqui no mesmo lado da rua e eu quisesse entrar subterrâneo para esse consumidor, tudo subterrâneo, muito aéreo é feio, então eu vou botar subterrâneo. Então eu tinha que descer com o meu condutor, aí já é o ramal de entrada, né? Eu tenho que descer, quando já começa o ramal de entrada aí, eu construo uma caixa aqui embaixo no poste, e depois outra caixa aqui embaixo, para o condutor subir aqui para o quadro geral. Aí esse eletroduto ele pode ser de aço galvanizado. Tá? Se quiser usar esse aqui também, né? Ele mostra aqui eletroduto, ramal de entrada. Tá ok? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu já tenho lá meu conjuntinho de pontos, já até distribuí ele na planta. E aí eu preciso dividir em circuitos. O conjunto de pontos de consumo alimentados pelos mesmos condutores e ligados ao mesmo dispositivo de proteção, normalmente é o disjuntor, né, constitui um circuito. A divisão em circuitos deve atender às seguintes recomendações. Bom, aí essas recomendações, a ração da NBR 5410. Circuitos de iluminação devem ser separados do circuito de tomadas. Nas instalações em residências, hotéis e similares, são permitidos pontos de iluminação e tomadas em um mesmo circuito, exceto nas cozinhas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes. Então, esses aqui, hoje em dia, atualmente, a gente já, na medida do possível, né, quando faz um projeto novo, por exemplo, eu já separo, mesmo que a norma permita, né, misturar, eu separo. Iluminação é um circuito ou dois, né, dependendo do tamanho da casa, e as tomadas de uso geral ficam para lá nos outros circuitos delas. Tá? Embora a norma permita, ela só não permite que misture iluminação e tomada nas cozinhas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e esses locais aí, onde os equipamentos são mais fortes, né? Vai ligar um liquidificador, né? Uma batedeira de bolo, e aí não vai misturar um circuitinho onde vai ligar um motorzinho com um circuitinho onde você vai ligar um equipamento eletrônico. Aí você vai prejudicar o equipamento eletrônico. Tá? E última situação, em última instância, quando eu
estou fazendo um projeto de uma casa que já existe, né? E o consumidor não fez muitas previsões adequadas lá de passagem de eletroduto. Aí, quando eu vejo que não tem jeito para reduzir o número de circuitos, eu misturo, tá? Bem, aparelhos com corrente nominal superior a 10 amperes, como chuveiros elétricos, aquecedores de modo geral, máquinas de lavar, aparelhos de micro-ondas, fogões e fornos elétricos, bem como aparelhos de ar-condicionado, devem ser alimentados por circuitos independentes. Ou seja, em outras palavras, as tomadas de uso exclusivo, né, aquelas TUs lá, tomadas de uso exclusivo, são alimentadas com um circuito para cada uma. Ok? Não precisa ter corrente superior a 10 amperes. A norma fala, né, mas a gente foi uma tomada de uso exclusivo, vai ser alimentada por um circuito único só para ela. Os pontos de tomada de cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Não misture, né, a tomada da cozinha com a tomada do banheiro, nem a tomada da área de serviço com a tomada do banheiro, nem a tomada da lavanderia com a tomada do quarto. De preferência, faça circuito só para a cozinha, só para a copa, só para a área de serviço, tá? De preferência. Cada circuito deve possuir seu próprio alimentador neutro. Isso aqui é muito importante. Às vezes a gente vê muita gambiarra por aí, né? Pega o neutro de um circuito, alimenta outra carga de outro circuito, que ele nem sabe para onde vai. Daqui a pouco, né, já existe o quê? Uma sobrecarga no neutro, você já não sabe mais se a proteção vai atuar corretamente, nem nada. Então, cada circuito deve possuir seu próprio alimentador neutro, porque é muito fácil a gente enxergar a fase saindo, porque ela sai e ela passa pelo disjuntor. Mas o neutro não. Ele não passa pelo disjuntor, ele tem a proteção dele, ele tem o barramento dele. Então, desse barramento, você deve tirar um neutro para cada circuito monofásico, quando é o caso, né? O circuito é monofásico. Nas instalações elétricas polifásicas, os circuitos devem ser distribuídos com o objetivo de assegurar o melhor equilíbrio de cargas entre as fases. Na medida do possível, a gente faz isso. Costuma-se dividir os circuitos de iluminação em tomadas de uso geral, atribuindo aproximadamente 1.200 voltamperes de potência para cada um. Aproximadamente, não é uma regra geral, não é uma obrigatoriedade, né? Agora, tu não vai fazer um circuitinho, procura ser coerente na tua divisão, né? Não vai fazer circuito de 2.000 voltamperes de iluminação em tomadas. Divide em pequenos circuitos de 1.000 voltamperes, porque a tua proteção vai ficar mais justa, mais certa, qualquer coisa ela vai disparar, então é uma proteção adequada. Se a proteção ficar superdimensionada, ela não vai se sensibilizar, né? Seja coerente. Tem gente que coloca um circuito de 2.000 voltamperes e um outro de 400 voltamperes. Mas que desequilíbrio é esse, né? E incoerência. Lembre que cada circuito vai sair do quadro de distribuição, já são circuitos terminais que a gente chama, né? E vão alimentar esses pontos lá. Então, ele vai ter o disjuntorzinho de proteção dele lá. Se ele for monofásico, vai sair fase, neutra e terra para alimentar aquele circuito. Se ele for bifásico, vão sair 2 fases e terra para alimentar aquele circuito. A tabela 4.1 apresenta a quantidade mínima de circuito de reserva que deve ser prevista em uma instalação, a fim de permitir ampliações de carga. A tabela é baseada no número de circuitos do quadro de distribuição. Mas veja, número de circuitos efetivamente disponível, ou quantidade de circuitos efetivamente disponível no quadro de distribuição, ou número de circuitos disponíveis no quadro de distribuição. É a capacidade dele. Então, por exemplo, ele tem uma capacidade para colocar 6 disjuntores. Então, são 6 disjuntores monopolares. Ele tem uma capacidade para colocar 30 disjuntores. São 30 lugarzinhos lá para disjuntores. Tá? Eles podem ser monopolares, ou bipolares, ou tripolares. São os lugarzinhos lá que eu tenho para botar os disjuntores. Tá? E aqui o espaço mínimo destinado à reserva em número de circuitos. Número de circuitos. Então, por exemplo,
eu tenho até 6 de capacidade, até 6 eu vou usar 4 e vou deixar 2 lá de reserva. Mas eu tenho até 12. Aí é outra coisa, né? Se eu tenho até 12, nesses 12 eu só vou alimentar circuitos monofásicos aqui nesse quadro, então eu teria que usar 9 e deixar 3 de reserva. Agora, se nesse quadro aqui eu tenho capacidade para 12 disjuntores, mas, digamos, um dos meus circuitos é bifásico, então eu vou usar um disjuntor bipolar, né? O raciocínio é o seguinte, eu teria que deixar espaço para 3 circuitos do maior tipo que eu posso usar. Então, é o bifásico, então seria 3 circuitos, 3 disjuntores bipolares. 3 disjuntores bipolares vão ocupar, na verdade, 6 espaços. Então, eu só conseguiria usar 6 aqui e deixaria mais 6 de reserva. Isso aqui é uma questão de interpretação. Né? Interpretação, eu tenho que deixar espaço para circuitos. Aí eu vou decidir, né? Eu vou deixar espaço para circuitos todos monofásicos, ou eu vou deixar espaço para circuitos bifásicos, porque eu usei bifásico na casa, ou eu vou deixar espaço para circuito trifásico, porque eu fiz circuito trifásico na casa. Tá? Então, essa aí é a questão da reserva. No nosso projeto, por exemplo, tem 8,4 kVA de reserva. Vai dar para fazer, e eu fiz, né? Vai dar para fazer quantos circuitos com esses 8,4? Eu vou ter que deixar 4 espaços. 4 espaços para circuito bifásico, vai me ocupar 8 espaços no quadro. Tá? Então, eu posso raciocinar dessa maneira aí. Bom, e a seção dos condutores? Existem 2 critérios básicos para determinar a seção dos condutores de uma instalação, conforme estudado no capítulo 3. Então, são critérios básicos: capacidade de condução de corrente, queda máxima de tensão admissível. São os mais importantes, ou importantes, né? Em circuitos curtos, como de residências, é suficiente a utilização do critério da capacidade de condução de corrente. Em circuitos longos, acima de 15 metros, por exemplo, deve-se utilizar os 2 critérios, adotando-se a maior seção encontrada. Mas aqui a tabela 4.2, ela apresenta outra forma de dimensionamento dos condutores, que é a seção mínima. Eu já até falei isso para vocês no capítulo 3. Tá? Então, isso aqui é considerada uma outra forma de dimensionar os condutores, é pela seção mínima. Independente da corrente que deu, para a iluminação, a seção mínima é 1,5 milímetros quadrados. Para a tomada, 2,5 milímetros quadrados. Sinalização e comando, 0,5 milímetros quadrados, colocados em circuitos separados, instalados separadamente dos circuitos de iluminação e força, tá? Não pode misturar. Então, isso aqui para cabos isolados. Para condutores nus de força, 10 milímetros quadrados no mínimo. Sinalização e controle, 4 milímetros quadrados no mínimo. A gente normalmente usa condutor nu no aterramento só, né? Aqui tem ligações flexíveis, com cabos isolados, uso específico, conforme especificado no manual do equipamento, outra aplicação. Às vezes a gente vê, né, aquelas extensõezinhas, né, ela vem com o cabo pequenininho, né, 0,75 milímetros quadrados. Tomar cuidado, né? Dificilmente vem uma extensão com um cabo de 1,5. E as cores dos condutores? É interessante, né, manter, digamos assim, no seu projeto, você fazer a contabilização e considerar esse código de cores aí. É muito bom quando a gente abre uma tomada para fazer algum tipo de manutenção e a gente encontra lá condutores com cores diferentes. Aí tu sabes identificar bem quem é a fase, quem é o neutro, quem é o aterramento.
né? Então, fase pode usar preto, branco, vermelho ou cinza. O neutro sempre sendo o azul claro, sempre o neutro é sempre ele. Então, quando ele está lá na tomada, aparece o condutor neutro, a gente já sabe que é o condutor azul, a gente já sabe que é o neutro. O verde é o terra. Então, aparece o condutorzinho verde, tu já sabe que é o terra. É muito bom, né, atender esse código de cores no seu projeto. Quando esse PE seria o condutor de aterramento principal, né? E o PN quando mistura, né? Neutro e terra no mesmo condutor. Isso aqui a gente vai ver mais adiante, não é muito recomendável. Eu queria chegar até aqui no capítulo para poder avançar um pouquinho mais no projeto. Eu mostrei para vocês essa questão aqui, né? E depois, esses cálculos aqui que eu fiz a mais, depois eu precisava justamente mostrar para vocês a divisão em circuitos da casa. Eu acho que é mais fácil eu mostrar aqui, né? Isso aqui eu botei, essas plantas no AutoCAD, elas estão todas lá, tá? No cigarro. Então, o que foi que eu fiz, né? Eu fiz 2 circuitos de iluminação. Estão enxergando bem? Não vai dar para ampliar muito. Veja, o circuito 1 de iluminação, ele pegou quarto 1, suíte. Vocês já dormiram aí? Banheiro da suíte, área de serviço, cozinha, ó, circuito 1. Eu dividi em 2 circuitos de iluminação, tá? Se tiver algum problema em um lado da casa, o outro lado não vai ficar toda a casa no escuro, tá? Aí coloquei sala, pátio, sala de jantar, esse quarto 3 aqui, né? De hóspedes e o banheiro social e em outro circuito. Coloquei o quadro geral bem aqui, ó. Quadro geral aqui no pátio, vamos supor, né? E o quadro de distribuição, coloquei ele bem aqui, no lugar que ele não vai atrapalhar, nem enfeiar a casa. Ele vai ficar, assim, mais ou menos próximo das cargas mais pesadas, né? Chuveiro elétrico, tomadas aqui de 600 VA. Então, ele ficou aqui nesse ponto. Ah, mas eu não gostei, achei feio, vou botar em outro lugar aqui no corredor. Pode botar em outro lugar. Só não pode botar dentro dos quartos, do banheiro. Não sugiro não colocar nos ambientes sociais, sala de jantar, e nem muito próximo, nem muito longe das cargas mais pesadas, por causa da queda de tensão. Né? Não pode ficar em ambiente fechado também. Bom, muito próximo da cozinha, né, por causa do gás e tudo, eu coloquei mais ou menos aqui, podia ter colocado aqui pelo corredor, mas tomar cuidado também com os ambientes, né, assim, muito quentes e próximo do lugar da cozinha, tá? Bem, circuito 2. Circuito 2, ele aparece aqui. Ah, tá. O 1 e 2 são de iluminação. O 3, eu coloquei um conjuntinho de tomadas, tá? Banheiro da suíte e quarto da suíte. Circuito 4, ele ficou o outro banheiro e o quarto de hóspedes. Circuito 5, ele ficou com essas tomadas aqui, sociais e tal, que são tomadas mais gerais, e a circulação. Também fui organizando, pensando na distribuição, né? É mais fácil distribuir para cá, distribuir para cá. Eu não misturei circuito, por exemplo, vou fazer os banheiros num circuito só. Mas só que eu ia ter que dar uma volta, né? Eu penso, como é que eu vou alimentar esses circuitos aí? Já é outro capítulo, é outra coisa. Mas aí é um quebra-cabeça que a gente desvenda, né? Monta. Tá? Circuito um do 6, um do 7, um do 6 e um do 7. Primeiro, fiz 2 circuitos para a cozinha. Normalmente, eu gosto de fazer assim. Veja, eu coloquei o circuito 10 como circuito do micro-ondas, bem aqui. Tomada média, de uso específico. Bonitinho, mas suponho que ele resolve ligar o micro-ondas em outro ponto.
ela vai ter capacidade para atender ele, não tem problema, porque o consumidor é assim, né? E muda de ideia toda hora. Agora, se ele resolve ligar a sanduicheira elétrica dele, né? E o micro-ondas no mesmo ponto, se for no mesmo ponto, não, no mesmo circuito, né? Ele liga o micro-ondas e a sanduicheira no mesmo circuito, essa corrente vai fazer o disjuntor disparar. O disjuntor vai acionar aí. Por isso que para diminuir mais essa possibilidade, né, de ligar duas cargas pesadas no mesmo circuito, atualmente eu já estou alternando aqui. Porque já aconteceu comigo. Ah, tá reclamando ali que o disjuntor disparou. Mas o que foi que tu ligaste aí? Ah, eu liguei aqui um forninho e um micro-ondas, mas assim também, né? Aí, quando existe possibilidade, quando o negócio já está pronto, é mais complicado, mas quando existe possibilidade, a gente alterna aqui, tá? Bom, a área de serviço eu fiz um circuito único, tá? Considerando uma aleatoriedade maior no uso da carga, e aqui a máquina de lavar roupa eu botei bem aqui. O resto foi chuveiro elétrico, né? Aqui vocês já vão começando a se familiarizar, né? Tudo que a gente coloca na planta, né? Coloco aqui a numeração do circuito, é importante para quem vai ler o circuito, vai interpretar teu projeto. As tomadas de maior potência elas são identificadas na planta, a simbologia, né, de carga, tomada alta de uso específico, tomada média de uso específico, tudo especificado na planta. E na legenda, não apareceu aqui a legenda, né, ela vai aparecer mais adiante. Tá? Mas tem uma legenda onde está traduzida aqui, toda essa tua simbologia vai ser traduzida e interpretada por alguém, né, que vai ter que entender teu projeto para executar. Ok? Tem que se preocupar com isso, tá? Os interruptores, eles são identificados, por exemplo, esse ponto aqui é o D, esse interruptor é o D, significa que ele é o comando desse ponto aqui. Aí, nesse ponto aqui, eu coloquei, né, a identificação aqui, o circuito aqui embaixo, a potência, isso aqui é a norma que usa assim, tá? Meus alunos lá do laboratório não usam assim, usam outra simbologia, como eu mostrei, até mostrei para vocês, na aula passada, que eles preferem usar uma outra simbologia. Essa simbologia, ela é mais antiga aqui para identificação de ponto de luz, tá? Ela é mais antiga, mas ela não é da norma, ela já foi da norma, não é mais. Eles colocam assim. Fica mais compacto, né? Mais arrumadinho, tudo dentro da bola. Não tem problema. Contanto que esteja tudo especificado na tua legenda, não tem problema nenhum, tá? Bem, então, voltando ao nosso projeto, quadro. Esse quadro é chamado de quadro de carga. O quadro de carga, ele é a representação do teu quadro de distribuição. Ele é bastante importante, tá? Ele vai mostrar como você dividiu seus circuitos, tá? Por exemplo, circuito 1, ponto de luz, sala de estar, dormitório, suíte, banheiro, área de serviço e cozinha. Aqui, são pontos de 160 VA, de 110, de 100. Carga total em volt ampere desse circuito, 740 VA. Não precisa dar os 1.200. Se eu deixasse tudo no circuito só, ia dar mais de 1.500 VA. Então, eu dividi, né? Circuito 2, ponto de luz do pátio. Esse está duplicado aqui. Jantar, hóspede, banheiro, circulação. 800 VA. Tá? Então, eu ponho aqui os meus circuitos, as minhas tomadas. Circuito 3, 3 tomadas da suíte e a tomada de 600 VA do banheiro. E o 4, a mesma coisa, 3 tomadas do quarto e a tomada de 600 VA do banheiro. Ficou com 900 VA. Tá? E assim eu fui dividindo as tomadas da cozinha. Eu tenho 5 tomadas na cozinha. Coloquei 2 de 600 no circuito e uma de 600 e 2 de 200 no outro circuito. A de serviço eu considerei 2 de 600 e uma de 100, né? Botei tudo no circuito só, para economizar circuito.
E o restante aqui das tomadas de uso específico, cada equipamento com o seu circuitinho no quadro de distribuição. Então, deu problema, o chuveiro elétrico queimou, eu vou trocar o chuveiro, eu vou lá e abro aquele disjuntor e trabalho lá tranquilamente, né, naquele circuito lá, tá, de uso específico, que cada tomada de uso específico, cada equipamento tem sua tomada específica. Coloquei aqui a tensão de alimentação deles, né? Alguns eu vou alimentar em algumas cargas maiores, eu vou alimentar em 220 volts. Eu gosto de alimentar, por exemplo, ar-condicionado e chuveiro elétrico em 220 volts. Poderia deixar uma tomada de 220 na cozinha? Poderia, tá? Como eu já falei para vocês, alguns apartamentos, né, de classe mais elevada, eles têm. Tá? Poderia ter deixado uma tomada para máquina de lavar louça na cozinha, 220 volts. Uma tomada para secadora de roupa na área de serviço, 220 volts. Tá? Bem, o restante do quadro, né, nós vamos discutir na próxima aula, que é o cálculo da corrente de cada circuito, e veja que eu vou alternando. Lá, acabei de mostrar para vocês a norma que diz, olha, você deve equilibrar o máximo possível a carga. Então, a forma de equilibrar o máximo possível a carga é alternar, né, as fases que vão alimentar os circuitos. Então, é importante fazer isso. Tá? Como o meu quadro é trifásico, eu botei aqui as 3 correntes, fase A, B e C. E aí, fui alternando as cargas nas fases. Lógico, quando é 220 volts, ele vai ser alimentado por 2 fases. Né? Então, por isso, aparecem aqui 2 fases. Alimentação em 2 fases. E aí, na aula que vem, a gente vai ver os critérios, né, para dimensionamento dos condutores. Condutor não, mas a proteção. Né? O condutor eu já coloquei aqui pelo critério da seção mínima. Né? E na aula que vem eu vou justificar a adoção de 6 milímetros para os chuveiros. Tá? Então, são cenas do próximo capítulo. Tudo bem até aí? Certo, professor. Vamos ficar por aqui, então, por hoje. Vocês estão recebendo as aulas gravadas, vocês têm as aulas gravadas direitinho, né? Então, ficou. Alguém está gravando? Direto, no YouTube. Tá bom. Porque eu tenho uma certa dificuldade de compartilhar a aula gravada, mas tudo bem. Qualquer coisa eu estou recebendo também. Ok? Tchau, então, até segunda. Obrigado, professor. Tchau.